Olá, pessoal! Na aula de hoje nós estudaremos as figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados para deixar o texto mais bonito, mais elegante e dar maior expressividade às palavras. Vamos ao conteúdo e aos tipos de figuras de linguagem. Dependendo de sua função, as figuras de linguagem podem ser classificadas em figuras de palavras ou semânticas, que estão associadas ao significado das palavras, como, por exemplo, a metáfora, a comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. Temos também as figuras de pensamento, que trabalham com a combinação de ideias e pensamentos, como a hipérbole, eufemismo, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. Existem as figuras de sintaxe ou de construção. Elas interferem na estrutura gramatical da frase, como a elipse, o zeugma, o hipérbato, o polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. E as figuras de som, ou também conhecidas como figuras de harmonia, que estão associadas à sonoridade das palavras. São as palavras utilizadas para imitar sons, como as figuras de aliteração, paranomásia, sonância e onomatopeia. Vamos conhecer as principais figuras de linguagem. Vamos começar pela metáfora. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. É o caso da frase a seguir: a vida é uma nuvem que voa. Vejam, a vida é como uma nuvem que voa. O termo como, ele fica subentendido na frase. A comparação é outra figura de linguagem, que ao contrário da metáfora, nela os conectivos estão explícitos. Os conectivos mais utilizados são como, assim, tal qual, tanto quanto, que. Vejam o exemplo abaixo. Seus olhos são como jabuticabas. Vejam como aparece na frase. A metonímia é a transposição de significados considerando a parte pelo todo ou o autor pela obra, como no exemplo que segue. Costumava ler Shakespeare, quando na realidade costumava ler as obras de Shakespeare, então o autor substituído pela obra. Temos também isso muito recorrente nas tirinhas. Vejam nessa tira: o meu pai tem 800 cabeças de gado. 800 cabeças de gado se refere aos animais, 800 cabeças, né? A catacrese é uma figura envelhecida, que ela representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. É uma espécie de metáfora envelhecida, como o bico do bule, a asa da xícara, o pé da mesa, dentre outras. Então, nós temos uma catacrese muito comum, por exemplo, na expressão embarcou há pouco de avião. Embarcar é um termo que vem de barca, é colocar-se a bordo de um barco, mas como não há um termo específico para avião, embarcar é utilizado neste caso. Também é muito recorrente em charges, daí o tom do humor. No caso da bala perdida, usa-se a expressão bala perdida por não ter outra mais específica. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Esse exagero é muito comum, como, por exemplo, quase morri de estudar. Ninguém morre de estudar. Então, nós temos um exagero, assim como nas charges e nas tiras. Nessa tirinha, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Vejam, morrendo de inveja é uma hipérbole, um exagero. O eufemismo, ele é utilizado para suavizar um discurso que possa desagradar, como, por exemplo, a ideia da morte, né? Entregou a alma a Deus, uma notícia que a gente suaviza. Entregar a alma a Deus é um eufemismo, né? Porque ela informa a morte de alguém. Observem a charge, né? Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Vejam só, ela utiliza um eufemismo para suavizar o discurso dela, né? Para não admitir que é fofoqueira. A personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais ou inanimados, como, por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Olhar é um atributo humano. Aqui na tirinha nós também temos essa prosopopeia, né? Essa personificação, ela é expressa na última
no último quadrinho, né, da tira, quando o Zé Lelé afirma que o espelho está olhando para ele. Assim, utilizou-se de uma característica dos seres vivos, que é o olhar, um ser inanimado, né, no caso do espelho. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Antítese é quando eu utilizo palavras que têm sentidos opostos dentro de uma frase. Por exemplo, toda guerra finaliza por onde deveria ter começado, a paz. Guerra e paz são sentidos opostos, né? São palavras de sentidos opostos, assim como amor e ódio, vida e morte. Então, nós temos antítese também em várias situações de texto, como aqui no Agar, né? Quando ele, no último quadrinho, ele fala assim: isso é que se chama relação amor e ódio. Vejam, amor e ódio são palavras que se opõem, né? Expressões que se opõem. Então, aí nós temos uma antítese. Não confundam a antítese com o paradoxo. O paradoxo é uma contradição muito forte. O paradoxo está no campo das ideias, as ideias de sentidos opostos, né? Como, por exemplo, nos famosos versos de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Observem aí os paradoxos, né? Como, por exemplo, um contentamento descontente, né? Dor que desatina sem doer. Nós temos ideias com forte contradição. Isso é um paradoxo. Como na charge, né? Quando o professor fala que toda certeza é relativa. Aí, quando ele é questionado, tem certeza, professor? Ele fala absoluta, quer dizer, ele responde com absoluta aquilo que ele acabou de afirmar que era relativo. É um paradoxo. O hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. É quando nós provocamos a inversão sintática dentro de uma oração. Como exemplo, são como uns anjos os meus alunos. Vejam só, na ordem direta ficaria: os meus alunos são como uns anjos. Mas a inversão eu provoco um hipérbato. O hipérbato ele é muito recorrente. A onomatopeia é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Por exemplo, passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. É um fragmento do poema O Relógio de Vinícius de Moraes. Observem a expressão, né? As palavras tic-tac, tic-tac imitam o som do relógio. Isso é uma onomatopeia. É uma das figuras que aparecem com muita frequência. A onomatopeia aparece principalmente nas tiras, nos quadrinhos, nas charges, né? Porque procura imitar os ruídos das cenas, os ruídos da história, como nesse caso aqui, né? O do tambor do Cebolinha e depois o choro dele. Vamos revisar? Então, as figuras de linguagens, elas podem ser classificadas em figuras de palavras ou semânticas, quando elas produzem maior expressividade através das palavras, né, nas comparações pelos pensamentos. Estão todos no campo da metáfora. Nas figuras de pensamento, quando essa expressividade vem com a combinação das ideias. Nas figuras de construção, quando há inversão sintática, omissão de termos, repetição de termos na construção das frases. E nas figuras sonoras, né, as figuras de som e harmonia, que provocam a sonoridade no texto. Revejam o conteúdo, estudem com bastante atenção e vamos aos estudos, vamos aos exercícios. Até mais!